Você está no Apareça e Cresça, o podcast onde sua voz ganha força, sua mensagem encontra espaço e sua presença se transforma em autoridade. Porque crescer começa com aparecer. Então apareça e cresça! Olá, e no Apareça e Cresça de hoje vai ser um papo muito especial. Sim, hoje nós estamos aqui com uma convidada mais que especial. Ela que é advogada, ela que trabalha e faz assim algo que é super importante. Muitas vezes nós precisamos, mas nem sabemos, que é a Andréia Araújo. Seja bem-vinda. Obrigada, Luciana. Obrigada a todos vocês. Obrigada aí pela participação, pela oportunidade, pelo convite. Vai ser um bate-papo muito gostoso, tenho certeza. Estou cheia, eu fiz até uma colinha aqui, que eu estou cheia de perguntas. Legal. Para você, das dúvidas, né? Eu fiz uma enquete antes, então estou cheia de dúvidas aqui, que eu acredito que é a dúvida do público também. E assim, gente, se preparem, porque a Andréia, ela vai falar muito, esclarecer muita dúvida aqui hoje, mas nós vamos deixar algumas caixinhas abertas, vamos passar também o Instagram dela hoje, então vocês podem começar a seguir. E todas as dúvidas que vocês tiverem, em breve ela vai ter um quadro que chama Mitos e Verdades. Então, né, Andréia, a gente vai esclarecer muitas dúvidas das pessoas e esse assunto que ao mesmo tempo é tão importante, às vezes é complexo, né? Então, se apresenta pra gente, fala um pouquinho quem é você, qual área que você atua nessa área de direito que é tão ampla. Sim. Sou Andréia Araújo, sou advogada, sou especialista em Direito das Famílias pela PUC-RJ, fiz também uma especialização em Direito Processual Civil pela EMERGE, que é a Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, e me dedico, desde que me formei, ao direito das famílias. Gosto muito do direito das famílias e atuo com afinco, né, nessa área. Recentemente, há 2 anos e meio atrás, eu tive 2 filhos. Eu e minha ex-companheira tivemos 2 bebês gêmeos. E um deles foi diagnosticado com autismo aos 2 anos e um pouquinho. Então, em razão do autismo do meu filho, eu comecei a atuar também no direito da saúde. Então, hoje eu tenho 3 Instagrams. Tenho o meu Instagram pessoal, que é Andréia Araújo / o meu Instagram do direito da saúde, que é silvaaraújoadvogados.saúde, e o que eu trato de forma mais ampla do direito das famílias, Silva Araújo Advogados. Sensacional. Então, lá, quem tiver dúvida pode seguir, encontrar tudo que você tem vontade de tirar aí de dúvidas, né? Você pode me mandar perguntas no privado, pode assistir aos vídeos. A gente tem muito conteúdo elucidativo também, tratando sobre os temas. É um Instagram bem acessível, né? Não tem nada de excepcional, não é um Instagram de blogueirinha, não sou aquela advogada blogueirinha que fica ali fazendo dancinha, ainda sou uma advogada meio que tradicional, mas tento me adequar, né, à realidade, que eu sei que o público gosta, né, do meio digital, então a gente está tentando se enquadrar aí na vida digital e trazendo conhecimento para vocês. É verdade, se enquadrando, mas sem perder a essência, que é realmente o objetivo é trazer o conteúdo, né? Exatamente. E eu vejo, assim, nessa convivência com você, que você tem muita expertise, você tem muito conteúdo, você é uma pessoa que pode agregar não só na vida dos seus clientes, mas também trazendo esse conteúdo para as pessoas, para trazer esclarecimento. Então, hoje eu já fiz algumas perguntinhas aqui na minha colinha. Uma dúvida, Andréia, que eu quero trazer já para começar esse nosso bate-papo, foi acho que um dos mais solicitados lá, união estável. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre união estável, que às vezes gera muita dúvida, o que é união estável, o que não é, quando não é. Uhum. Você tem muitas essas perguntas, as pessoas ficam confusas com esse assunto? A união estável é sempre um tema muito polêmico, né? Até porque ela está relacionada a uma questão histórica que é o casamento, né? E é sabido que o casamento surgiu lá nos primórdios, na nossa civilização, surgiu com um objetivo único, que era a preservação do patrimônio.
E a união estável não deixa muito de ser diferente, né? O objeto da união estável, em tese, né, em síntese, ele é muito para manutenção do patrimônio das partes. Então, o que é a união estável, né? A união estável é quando duas pessoas, independente da orientação sexual delas, elas se unem com o objetivo de construir uma família. Esse relacionamento ele precisa ser público, né? Precisa que as pessoas vejam, né, esse relacionamento. Ele precisa ser público, precisa ser duradouro e precisa ter o intuito de constituir família. Isso é basicamente uma união estável. E em que isso se difere do namoro, né? Muito se pergunta isso. Poxa, mas eu namoro há 3 anos. Eu ia fazer essa pergunta. Sim, que é uma linha tênue. É uma linha bem tênue, é um fiozinho que separa, né, essa união estável. Na verdade, nem é, né? Não deveria ser. Passa a ser porque as pessoas têm um objetivo muito financeiro, né, nas relações e nos casamentos, né? Outrora, a gente sonhava e idealizava aquele casamento da Doriana, né? Aquele casalzinho caminhando a cavalo lá na praia, com o nenenzinho no colo, né? É muito bonito, conto de fadas. É um conto de fadas, é na televisão. Na vida real, as pessoas se conhecem, o início tudo são flores e no final tudo vira cebola, né? Você precisa se ater àquilo que é realmente importante no momento da separação. E para você ter uma separação razoável, né, de respeito mútuo, é sempre bom que você determine lá no início o que é que você tem. Se você tem um namoro, eu sugiro que as pessoas façam um contrato de namoro. Se você tem uma união estável, eu sugiro que você também faça um contrato de união estável, já estabelecendo ali quais serão os teus padrões, né? Quais serão os seus critérios de divisão de bens, né? Em tese, tudo que você adquire dentro da união estável, a partir do momento que você constitui a união estável, aquilo já faz parte de um quinhão que precisa ser depois dividido entre as partes no momento de separação. Entendi. Então, basicamente, isso é a união estável. E o namoro é só um namoro, você não tem um objetivo de constituir família. Ah, mas eu tenho uma relação de namoro, eu namoro há 2 anos, é uma relação duradoura. Ah, eu namoro, todo mundo me vê. Ah, é uma relação pública. Mas eu não queria constituir família. Aí como que eu vou dizer isso para as pessoas que eu não queria constituir família? É muito complicado, porque você pode estar achando que você não quer constituir, mas o teu parceiro ou a tua parceira entende que não, que aquilo é uma união estável. Então, eu acredito que o contrato é sempre a melhor forma. Mas esse contrato é para todo mundo? Óbvio que não. O contrato é para quem tem dinheiro, é para quem tem patrimônio, é para quem vai construir. Para quem não vai, para o cara que é hipossuficiente, para o casal que é hipossuficiente, eu até aconselho também a fazer, porque você mesmo sendo hipossuficiente, você pode construir ali algum tipo de bens, né? Mas, em regra, as pessoas mais abastadas é que procuram esses contratos antinupcial, né? Já precavendo alguma coisa ou deixando... Não é que o pobre não possa ter uma união estável, é óbvio que pode, né? É óbvio que você, como pobre, você adquire bens, inclusive não só bens imóveis, né? Você pode adquirir bens móveis e ele tem tanto valor quanto. Então, hoje em dia os casais compram televisões gigantescas, geladeiras de 2 portas, não tem mais essa diferenciação de quem é pobre e quem é rico, né? Hoje, com os parcelamentos, todo mundo pode comprar tudo. Então, também é importante que as pessoas menos abastadas também façam ali um contrato de união estável. Apesar de não ser a regra, né? A regra é que as pessoas costumam procurar a união estável quando tem Eu brinco que a gente quer casar com quem tem dinheiro, a gente não quer casar com pobre, né? A vida real é assim que funciona, né? Sem romantismo, a vida real é assim que funciona. Então, é bom que seja precavido dessa forma, fazendo um contrato de união estável. E assim, antes de sairmos desse assunto, vamos falar mais profundo. A união estável, uma perguntinha. A pessoa era casada não, ela estava junto, não tinha um contrato de união estável, mas vivia em união estável e o marido morreu. Essa esposa, ela tem direito? O que ela deve fazer?
como ela deve recorrer, o que acontece, quais os direitos que ela tem? Então, a união estável, ela não precisa ser formalizada através de um contrato. É bom que se tenha para evitar problemas futuros, né? Mas você pode ter uma união estável que não é explícita, né? Através de um contrato. Você pode, inclusive, ter uma união estável sem morar juntos, né? Tem um mito, por exemplo, que acredita que eu só tenho união estável se eu morar. Então, peraí que eu vou levar minha escova de dente correndo para a casa da minha namorada. Não, não é necessário você morar junto. Eu posso ter a minha casa, ela pode ter a casa dela, né? Você pode ter a sua casa, o seu marido ter a casa dele, o seu companheiro ter a casa dele. É questão de opção, né? Tem casais que preferem morar sob o mesmo teto, tem outros que preferem morar separado. Então, morar junto não é um requisito para a união estável. Repito, o requisito para a união estável é que essa relação seja duradoura, seja pública e que as partes tenham o intuito de constituir família, né? Agora, nesse caso desse que você citou, que não havia um contrato formalizado, né, escriturado, que pode ser público e pode ser particular também. Você pode escrevê-la, fazer um contrato particular e reconhecer firma. É uma união estável, né? Alguns órgãos exigem que seja um contrato público, por exemplo, o INSS. Em geral, né, o contrato público ele te dá maior segurança, mas ele não inviabiliza o outro contrato de união estável privada, né, o contrato particular. Existem exigências, por exemplo, eu fiz FIV, né, fertilização in vitro, eu e minha ex-companheira, para ter os nossos filhos, e para você participar, para você ser parte dentro do processo de fertilização in vitro, você tem que ter uma união estável, você não pode registrar esses filhos depois se essa união estável não for reconhecida por escritura pública, tem que ser uma escritura pública. Então, assim, há essas diferenciações, mas a sua cliente aí que você citou, ela é reconhecida como companheira do falecido, do decújo, sem o menor problema. O que ela pode depois fazer é procurar um advogado, para procurar quais são os direitos dela, por exemplo, a pensão por morte, partilha de bens, se tiverem construído um patrimônio juntos, e etc. Tem que se ver, né? Aplicar ali cada um dentro, né, do seu contexto, da sua realidade, algo bem personalizado, né? Exatamente. Então, vamos falar um pouquinho dentro dessa área de família também, que é um outro assunto que foi super perguntado, que é a alienação parental. Fala um pouquinho pra gente, assim, o que é alienação parental, quando, de fato, se considera que está tendo uma alienação parental. Geralmente, quem faz alienação parental é quem está dentro, quem está fora, ou não tem uma regra. Olha, a alienação parental é um tema bastante complexo no Brasil, tanto do ponto de vista jurídico, né, quanto do ponto de vista da doutrina, né? Tem uma corrente, inclusive agora aí, que é uma bancada muito forte aí na política, que até acabar com a lei de alienação parental, mas nós temos uma lei de alienação parental que ela é muito forte, né? E o que é alienação parental, né? O nome já diz, é você alienar um parente seu, né? Em regra, você está alienando o próprio filho do casal. Quem pode ser o alienador? Geralmente são os pais, né? Geralmente são os pais e pode ser também qualquer outra pessoa. Por exemplo, um parente pode fazer alienação parental. Uma avó pode fazer alienação parental. Alienar parentalmente é trazer aquela criança, fruto desse casamento, fruto dessa união estável, a uma situação de afastamento do cônjuge, seja do pai ou seja da mãe. Aqui no Brasil, a gente tem, estatisticamente, né, a alienação parental mais realizada pela mãe, né? As estatísticas mostram, os números mostram que a mãe é a maior alienadora nos casos que estão em ação, né? Nos casos que estão transcorrendo no nosso judiciário, né?
Não que o pai também não faça alienação parental, também faz, né? Eu estou falando de processos distribuídos, né? De estatística. Possa ser até que os pais também façam tanta alienação parental quanto as mães, não sei, mas não levem isso ao judiciário, né? Na verdade, quem leva essa alienação parental é o pai que leva, mas ele sendo alienado, né? A mãe é que está praticando alienação parental com o objetivo de afastar o pai do seu filho, né? Esse é o objetivo do alienador. Ele causa falsas memórias, ele acusa o pai de ser leviano, ele acusa o pai de não pagar pensão, né? O alienador, que em regra é a mãe, acusa o pai, né, de não cumprir com seu papel ali parental, né? Então, existe alienação parental inversa também, né? Não é só a mãe que faz, o pai também faz. Quando eu digo que a mãe faz mais, é em números de processos distribuídos. Entendi. Né? O pai leva ali essa acusação de alienação parental. E quando a pessoa consegue identificar isso, o que ela deve fazer, como que ela deve agir, então, né? Ela tem que procurar imediatamente um advogado, né, ou a própria Defensoria Pública, se ela não tiver condições de contratar um advogado, para que essa alienação parental não se perpetue, porque, na verdade, essa alienação parental ela surge muito em razão de um término conjugal, do final de um casamento, que um ali quer espizinhar o outro e quer, por alguma razão ali mal resolvida no casamento, fazer mal ao outro, e aí ele usa a criança, usa o próprio filho como objeto de vingança. E essa criança é a maior vítima desse processo de alienação parental, porque ela é privada do contato do seu pai ou a própria mãe, porque também existe alienação parental em relações homoafetivas, né? Nem tudo são flores nas relações homoafetivas, né? O fato Inclusive, de ser... é um público que você tem atendido muito, né? Tenho atendido bastante, tenho tirado bastante dúvidas do público LGBTQI. Não é o meu foco, não tem um foco específico para o meu atuar no direito das famílias. Eu atuo tanto para o público que não é LGBTQI, mas também para o público hétero, né? Como um todo, quem me procura, eu estou disposta a ajudar juridicamente. Em especial, eu falo muito do público LGBTQI porque sou lésbica, né? Fui casada há 17 anos com uma mulher, tive 2 filhos, depois de fazer 5 FIVs, 5 tratamentos de fertilização in vitro. Foi um processo penoso até a gente chegar aos gêmeos, e hoje a gente tem o João e Miguel, que são 2 príncipes, são nossos filhos. Então, a alienação parental existe em qualquer tipo de relação, seja ela homoafetiva ou heteroafetiva. Sensacional. Isso é muito importante, né? Trazer isso à luz, que às vezes não é muito discutido também, embora seja algo tão importante ser falado, Sim. Né? E assim, falando de família, e você está numa área nova, que através dos filhos que você falou que são lindos, inclusive uns príncipes mesmo, veio essa nova área para você de atuação que se tornou uma demanda referente à sua experiência, né? Não é isso? Que é a área da saúde. Fala um pouquinho dela para a gente em relação a essa nova área que você tem tido, inclusive, muito sucesso nos casos que você já atuou e até recorrente à experiência que você teve com um dos seus filhos, né? Conta pra gente um pouquinho dessa experiência. Então, um dos nossos filhos, né? Ele foi diagnosticado com autismo, bem novinho, ele está com 2 anos e 10 meses. Com 2 anos, a gente já percebeu que ele tinha ali um comportamento diferenciado do outro irmão, e a gente começou a pesquisar, e foi realmente um processo muito sofrido até chegar ao laudo, né? Conseguir um laudo de autismo é tarefa árdua, não é fácil. Não é como você, por exemplo, ter diabetes, você vai ali, você faz o exame, eu sou diabético, né? Eu estou com uma pneumonia, fez um raio-x, está com pneumonia. Não é. O autismo, ele envolve uma percepção multidisciplinar, né? De uma série de profissionais, que são os psicólogos, são os fonoaudiólogos, enfim, os neurologistas, que inclusive quem dá o laudo do autismo é o neurologista após uma análise de todos esses profissionais, né? Então, é um conjunto de pessoas, de profissionais que se unem para fazer um diagnóstico. Por isso, ele não é um diagnóstico tão rápido e tão simples, né?
E no nosso caso não foi diferente. A gente teve que passar por várias avaliações. São avaliações que são caras. Infelizmente, você precisa ter um plano de saúde, porque senão você não consegue pagar. É tudo muito caro. Uma avaliação gira em torno de R$ 3.700, R$ 3.900 a R$ 4.500 em média, para você fazer uma avaliação e constatar se seu filho tem o autismo. E depois disso, você ainda tem que levar ele ao neurologista especializado em autismo. Não é fácil encontrar um especialista em autismo na rede pública, apesar de ser um direito do autista. Então, nós conseguimos o laudo do nosso filho e a gente foi atrás, né, dos tratamentos multidisciplinares. Também foi uma trajetória bastante difícil. Para a gente ocorreu num tempo recorde, né, mais ou menos 9, 10 meses entre o laudo e a descoberta dos tratamentos, muito em função da minha profissão, porque sou advogada, então foi mais fácil para mim. Né? É isso que eu ia perguntar, se o conhecimento que você tem ajudou bastante, porque eu comecei a pesquisar e encontrei alguns autores, né? Dr. Tiago, que foi um cara que eu pesquisei no Instagram, que é um médico especialista em autismo. Tem um livro, né, que trata sobre o autismo, foi o meu primeiro livro e foi assim, muito elucidativo para mim, porque ali tem o parecer de diversos profissionais de diversas áreas, é um compilado de profissionais. E então eu comecei ali a desenvolver um olhar mais crítico, né? Porque quando eu tive o meu primeiro orçamento para o tratamento do meu filho, foi numa clínica na Barra, que é considerada assim, a top de linha, né? Que todos nós deveríamos ter acesso. Eu me dei conta de que eu não poderia ter, porque o tratamento todo do meu filho iria girar em torno de R$30 mil mês. Você imagina, quem é que pode fazer um tratamento? Há inúmeras pessoas que podem, tanto é que a clínica está lá, funcionando belamente na Barra da Tijuca, mas eu não posso. Então, daí surgiu a minha busca pelo direito, né? Não só pelo meu direito do meu filho, né, que eu tive que promover esse direito, eu tive que buscar junto ao plano de saúde. O plano de saúde, infelizmente, ele não tem equipes treinadas para os métodos que são adequados para o tratamento de uma criança. Em geral, eles não têm. Alguns têm, mas tem muito pouco, tem muito poucas sessões, tem muito poucos profissionais, tem profissionais pouco qualificados, não são todos, mas a grande maioria não tem essa qualificação que a gente espera, né, que é recomendada pelos especialistas. Então, daí veio a necessidade de ajuizar, né, de demandar no judiciário que os planos de saúde fizessem o pagamento e o custeio desses tratamentos. Entendi. Tive que entrar na justiça para possibilitar que o meu filho que tivesse esse tratamento. Inclusive, estou na justiça ainda não tive uma liminar deferida para o meu filho, mas tenho liminares deferida para outros pacientes que eu atuo já nessa mesma área. Nessa mesma área que você já fez, né? E que bacana que você conseguiu, de alguma forma, utilizar essa experiência que você teve para gerar aí oportunidade, esperança. Sim. E trazer uma luz para pessoas com o mesmo problema. Com o mesmo desafio. Você tem né? um filho que é autista, você tem direitos, ele tem direitos a concorrer de forma equânime com as outras crianças. Não é justo que, porque ele tem autismo, ele não tem o mesmo tratamento dentro da escola, ele tem direito a ter um acompanhamento dentro da escola. O próprio pai e a mãe têm direito à redução de carga horária, por exemplo, a tratar dessa criança autista que demanda uma série de encargos, né? Não é uma tarefa simples, né? Porque são várias terapias. Imagina, você tem que levar o fono, você tem que levar a hidroterapia, você tem que levar a equinoterapia, você tem que levar todas as terapias que o neurologista disser que são válidas para a recuperação e para que eles tenham condições de competir na sociedade de forma equânime com qualquer criança. Para isso, demanda tratamentos distintos, né? Então, esses tratamentos são possíveis através, sim, do plano de saúde. E também as crianças que não têm plano de saúde, o SUS também, ele tem que ajudar essas crianças de alguma forma. Então, eu já deixo um convite aqui para você, já deixo um convite para a Andréia, para ela voltar aqui no podcast, para a gente falar mais sobre esse assunto específico. Inclusive, eu fiz uma live com uma mãe de autista, ela também é advogada, mas não desta área.
E foi bem, assim, interessante trabalhar e desenvolver esse tema. Eu acredito que dá pra gente falar muita coisa, esclarecer muita dúvida em relação a isso. Eu mesmo tenho experiências, né? Eu sou madrinha de um autista e eu fui entender realmente o que era isso quando eu fui num congresso de autismo ano passado. Então, eu lembro que eu saí do congresso assim tão impactada, eu fui fazer uma cobertura desse evento e lá eu fui entender o que era. E eu já tinha tido algumas experiências, até em relação à minha sobrinha, que estava numa sala com autista. E eu falo isso sem me envergonhar, porque assim, às vezes as pessoas elas fazem umas inclusões, mas sem trazer o conhecimento. Então, isso não é inclusão, se torna exclusão. Sim. Então, essa criança, ela foi colocada numa sala porque ela precisa e automaticamente não preparou nem os alunos, não teve nada para falar para os alunos o que era. Eu lembro que minha sobrinha, acho que tinha uns 4 ou 5 aninhos, e ela chegava em casa gritando, porque criança imita muito. Ela chegava em casa de uma forma e eu falava com a minha tia, que minha tia trabalhava na escola. Tia, isso é um absurdo. Você tem que pedir para tirar ela dessa sala. E aí, quando eu fui para esse congresso, eu fiquei envergonhada com essa fala minha, com essa experiência que eu tive, porque eu falei, gente, sabe, mas não é uma coisa assim, eu acho que é um assunto que tem que ser muito falado ainda, embora acho que já, né, quem trabalha nessa área, assim, já conseguiu vários sucessos, mas é um assunto que tem que ser muito discutido, tem que ser muito falado, tem que trazer muito à tona e explicar mesmo, porque para mim ali foi uma consciência que eu lembro que eu liguei pra moça, né, que eu sou madrinha do filho dela, dei parabéns a ela, porque eu sempre vi aquela luta dela de ir, eu sempre fui uma madrinha presente dos meus, eu tenho 11 afilhados, e sempre ia, levava, não era só aquele negócio de dar presente no Natal, então eu ia com ele, mas é aquele negócio, né, você vai, pega, cuida um pouquinho e devolve. Sim. Né? Então eu nunca tinha tido aquele olhar. E assim, foi tão lindo, foi tão maravilhoso, sem romantizar. Mas tiveram autistas que palestraram. E aí tem vários níveis, né? Sim, então teve o autista que tinha níveis. dificuldade de falar, que estava lá palestrando e mostrando, legendando. Tinha autista que já ficou sem falar até 7 anos, mas hoje fala muito bem e conseguiu desenvolver. Então tem todos a esses... fonoaudiologia especializada, eles têm plena condição de se voltar a falar, né? Na verdade, eles começam a falar, como ocorreu com meu filho, começou a falar até mesmo antes do outro, e depois dá aquele start e para de falar, né? Mas é plenamente cabível, é plenamente tratado, é plenamente possível que essa criança volte a falar e ter uma vida com desenvolvimento capaz, né? Pleno, como qualquer outra criança. A gente tem autista médico, tem autista advogado, Exatamente. tem autista vendedor, tem autista lojista, tem autista em tudo quanto é lugar, né? Temos verdade. o Messi, que é o melhor do mundo. Exatamente. Que inclusive usou o autismo em seu benefício, porque o autismo também tem um lado que desenvolve, né? Geralmente as crianças autistas são muito inteligentes. Sim, tem. Então, assim... Mas tem o hiperfoco, né? Tem Isso. hiperfoco. Então, já deixo esse convite para você, tá? Obrigada. Nós estamos aqui encerrando. Eu sempre falo isso, quando o papo tá assim tão legal que a gente tem que terminar a falar. Temos que finalizar esse nosso bate-papo hoje. Eu já finalizo te agradecendo por toda essa riqueza de conteúdo, essas perguntas que nós fizemos. Ficou algumas aqui, então já deixo o convite para você voltar, para nós falarmos mais um pouco, tanto sobre direito de família, quanto direito da saúde, que são assuntos importantíssimos que precisam trazer à luz. Sim. Tá? Já deixa esse convite. Eu te agradeço, muito obrigada pela oportunidade. E sigam aí os meus perfis, né, que são 3. Repete novamente. Andréia Araújo, _advogada, Silva Araújo Advogados e Silva Araújo Advogados.saúde. São os 3 perfis que eu tenho para disponibilizar para vocês um pouco da minha vida, né, e um pouco do conhecimento, tanto na área da família quanto na área da saúde, que acaba estando interligado, né? Saúde, tá ligado família. Com... Sim, eu acho que tem tudo a ver uma coisa com a outra. São bracinhos, né? Sim. A saúde é um braço da família, tá ligado? Vida é família, Isso. Né? E tá tudo aí junto e misturado, né? É verdade, mas que delícia esse bate-papo, gratidão. Obrigada. Estamos finalizando aqui mais um Apareça e Cresça.
e com muitas novidades para vocês. Continuem nos seguindo e até o próximo episódio.